Vamos agora para o último tema, que é o tema 4, do grupo A, que são as crianças de 4 a 7 anos. No primeiro grupo, o Laban ele traz uma proposta de quem eu sou. No segundo tema, a gente trouxe o como eu me movo. No terceiro, onde eu me movo. E agora no quarto, nós vamos trabalhar como meu movimento continua ou para. No tema 1, nós trabalhamos a consciência corporal da criança para ela saber o que ela tem, o que é duplo, o que não é. Nós trabalhamos os movimentos distal, proximal, proximal, distal. No tema 2, que é como eu me movo, nós trabalhamos 2 fatores de esforço do Laban, que foi peso e tempo. E dentro desses 2 fatores, nós trabalhamos 4 energia, que foi a forte, lenta, rápida e leve. No tema 3, nós trabalhamos sobre o espaço, a quinesfera ou cinesfera e o espaço geral. Agora nós vamos trabalhar uma qualidade do movimento, que é o fluxo contido e o fluxo livre. A gente vai trabalhar com isso de fluxo livre e fluxo contido, tá? Conteúdos trabalhados e sugeridos por Laban: fluxo livre, fluxo contido, continuidade do movimento, controle corporal, regulação do movimento, alternância entre fluir e conter, consciência do esforço contínuo, objetivos da aula: coordenação motora, controle corporal, atenção, autorregulação, expressividade, consciência do movimento, criatividade e controle do impulso motor. E aí, por que o Laban propõe trabalhar esse fluxo contido e esse fluxo livre com as crianças? Para elas começarem a ter noção de qual fluxo ela pode usar para fazer algum movimento de forma um pouco mais adequada, quando ela estiver fazendo uma coreografia, quando ela estiver aprendendo alguma modalidade. E aí é legal a gente relacionar, por exemplo, o fluxo contido, ele trabalha um pouco mais cadeias musculares, ele trabalha um pouco mais tônus. Então, quando a gente fala de fluxo contido, são movimentos mais controlados. Então, aqui, ó, meu tônus está mais controlado. O balé, por exemplo, né? Tudo bem contido. Pá, 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 não sei o quê. Claro que tem o fluxo livre, que também a gente pode trabalhar. Porém, eu gosto de associar também o fluxo livre com as articulações do corpo. Quando você está fazendo o fluxo livre, às vezes você tem o controle de um movimento, mas o outro, ele vai sem querer, ele vai quase que automático, sabe? Você faz um e puxa o outro. Então, no fluxo livre, nós temos um pouco mais de articulações trabalhando. E aí a gente vai trabalhar com as crianças alguns exercícios para que elas possam começar a ter essa noção do que é um fluxo livre e do que é um fluxo contido. O primeiro exercício vai ser água e gelo. Esse exercício vai ser bem o extremo dos dois, entre o fluxo contido e o fluxo livre, para a criança entender mesmo o que é um fluxo e o que é o outro. Porque a gente pode também trabalhar nesse meio termo. Eu posso ter um médio fluxo, que não é nem contido, nem livre, né? Pode ser o meio termo. Então, esse de água e gelo, você vai falar para as crianças irem pelo espaço e agora elas vão ser a água. Por que a água, Milena? Porque quando a gente pensa em água, é a coisa mais fluida que a gente pensa, né? Nas ondas, a correnteza, é algo que não para hora nenhuma. E você pode trazer isso para as crianças também. Gente, quem já foi na praia? Quem já foi na cachoeira? Quem já abriu a torneira? Ou quem já moveu um copo d'água com água? Vocês não ficam vendo que ela fica se movendo o tempo inteiro? Agora eu vou colocar uma música e vocês vão andar pela sala como se vocês fossem uma água. A água pode andar e parar? Não pode. A água ela tem que andar fazendo movimentos o tempo inteiro, não pode parar de jeito nenhum, não pode parar. Então você vai trazer essa consciência para a criança de que a água ela é contínua, ela é contínua, ela é contínua, ela não para, ela não para. E aí quando você falar gelo, congelou, contive o movimento. Água é quase uma estátua, sabe? Estátua e dança, estátua, só que na água e no gelo, para elas terem a noção do que é esse movimento não para e o que é o movimento parou, vira gelo, contive o fluxo, tá? Então essa primeira brincadeira vai ser simplesmente o professor dando comandos: água, gelo, água, gelo, água, gelo. E aí vocês podem colocar alguma playlist de água, de cachoeira, né? Inclusive tem playlist aqui abaixo também para vocês usarem, tá? No exercício 2, nós vamos trabalhar com algum objeto para a criança ela possa visualizar esse fluxo sendo livre e esse fluxo sendo contínuo. Eu indico você trabalhar com lenço ou um saco plástico.
E aí o primeiro exercício que as crianças vão fazer é trabalhar como se esse lenço ou se esse saco fosse uma folha no vento. Então elas vão imaginar que esse lenço é uma folha no vento, pode ser 2 lenços, né? Pode ser um só, pode trocar de mão. E essa folha tá voando, voando, e a criança vai brincar com esse pedacinho de tule, né? Pedacinho de tecido, nesse fluxo livre. Depois isso vai virar uma joia preciosa. Então as crianças vão colocar o lenço na mão e vai ter que dançar sem deixar o lenço cair. Elas vão conseguir entender que vai ter que ser muito mais delicado, trabalhar com movimentos muito mais contidos para que esse lenço não caia, tá? Então pode ser um saco plástico, pode ser um lenço, pode ser um pedacinho de tule, um pedacinho de tecido, e ela vai imaginar que é folha ao vento e uma joia preciosa para trabalhar esse fluxo livre e esse fluxo contido. Nosso terceiro exercício vai ser a tinta mágica. Nós vamos falar para as crianças que os nossos dedos estão cheios de tintas e a gente vai fazer elas desenharem algumas coisas pelo ar. Depois a tinta pode estar não só no dedo, mas pode estar no joelho, a tinta pode estar no quadril, a tinta pode estar na cabeça, para ela desenhar com a cabeça algumas coisas, tá? Então a primeira coisa que essa criança vai imaginar é que ela é um pintor solto. O que é esse pintor solto? São aqueles desenhos mais abstratos, que as coisas são um pouco mais sem forma, sabe? Então você pode até trazer imagens para as crianças. Gente, agora vocês são esse tipo de pintor. Aí você mostra um quadro que é um pouco mais livre, né? Cheio de linhas, não é um desenho muito claro, é literalmente abstrato. E depois você pode trazer algo mais linear, algo que já tem um desenho. Então você vai falar que a criança a primeira, ela vai desenhar aquele tipo de quadro. E aí você vai trazer algumas formas, como por exemplo, façam linhas grandes, façam curvas agora. Agora eu quero bolinhas, agora eu quero espiral, agora eu quero caminhos livres, seja livre para desenhar o seu quadro. E aí você pode falar para a criança que o quadro está em volta dela toda. Então ela pode desenhar para frente, pode desenhar de costas. E aí depois essa tinta pode passar para a cabeça, desenhando círculos. Pode passar para um pé só, desenhando também linhas, né? Para ela entender esse fluxo livre. E depois ela vai ser um pintor cuidadoso que vai ter que pintar linhas delicadas, movimentos controlados e gestos preciosos. Aí a gente vai trabalhar com fluxo contido, que vai ser literalmente elas tentando fazer um desenho. Ah, gente, eu quero que vocês pintem o céu. Então ela vai fazer um contido, vai fazer o sol, vai fazer as nuvens, movimentos contidos. Ah, uma floresta, ondas do mar. Ondas do mar. Olha a diferença de eu desenhar movimentos do mar e de eu desenhar livre, sabe? Então ela vai conseguir entender esse fluxo contido e esse fluxo livre através também desse exercício.